Antes de Deus usar você, Ele vai testar você. Então hoje, eu quero falar com você sobre os testes da injustiça. Deus vai permitir que coisas injustas aconteçam com você. Você vai ser acusado de algo que não fez. Você vai ser punido por algo que não causou. Você vai sofrer por causa de decisões de outras pessoas. E nesse momento, Deus vai testar se você consegue confiar nele quando a vida não faz sentido. Essa é uma das provas mais difíceis de suportar. Por quê? Porque nós temos um senso natural de justiça. Nós acreditamos que se fizermos o certo, vamos receber o certo de volta. Acreditamos que se formos fiéis, seremos recompensados. Acreditamos que se obedecermos a Deus, as coisas vão dar certo. Mas a realidade é que às vezes você vai fazer tudo certo e mesmo assim vai sofrer. Às vezes você vai ser fiel e mesmo assim vai ser traído. Às vezes você vai obedecer a Deus e mesmo assim as coisas vão piorar antes de melhorar. José passou por essa prova de forma devastadora. Ele foi vendido como escravo por seus irmãos. Mas mesmo na casa de Potifar, mesmo como escravo, José permaneceu fiel a Deus. Gênesis 39, 2 e 3 diz: O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Este, vendo que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que empreendesse, agradou-se de José. José foi promovido. Foi colocado como administrador de toda a casa. Tudo estava indo bem. Mas então veio o teste. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Dia após dia ela o pressionava. Dia após dia ela tentava levá-lo ao pecado. E José resistiu. Gênesis 39, 9. Registra a resposta de José. Como poderia eu, pois, cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? José escolheu a integridade. Escolheu obedecer a Deus. Escolheu fazer o certo. E qual foi o resultado? Você esperaria que Deus o recompensasse imediatamente, certo? Você esperaria que Deus o promovesse ainda mais por causa de sua fidelidade. Mas o que aconteceu foi o oposto. A mulher de Potifar, furiosa por ter sido rejeitada, mentiu sobre José. Ela o acusou de tentar violentá-la. E Potifar, sem investigar, sem dar a José a chance de se defender, jogou-o na prisão. Pense nisso. José fez a coisa certa e recebeu a consequência errada. José obedeceu a Deus e foi punido por isso. José manteve sua integridade e acabou na prisão. Você consegue imaginar a dor? Você consegue imaginar a confusão? Você consegue imaginar as perguntas que José deve ter feito a Deus? Deus, eu te obedeci. Eu fiz o que era certo. Por que estou sendo punido? Por que estou na prisão? Mas aqui está a verdade poderosa. José não permitiu que a injustiça amargurasse seu coração. Mesmo na prisão, ele continuou fiel. Gênesis 39, 21 declara: O Senhor estava com José e foi bondoso com ele, concedendo-lhe a simpatia do diretor da prisão. Mesmo injustiçado, José não abandonou a Deus. Ele não se tornou cínico. Ele não permitiu que a dor o transformasse em alguém amargo. Ele manteve seu caráter, manteve sua integridade, manteve sua confiança em Deus. E sabe o que aconteceu? Anos depois, Deus o tirou da prisão e o colocou como governador do Egito, a segunda pessoa mais poderosa de toda a nação. E quando seus irmãos vieram ao Egito para comprar comida durante a fome, José estava em posição de se vingar. Ele poderia tê-los destruído, poderia tê-los matado, poderia tê-los jogado na prisão da mesma forma que ele foi jogado. Mas ele não fez isso. Em vez disso, Gênesis 50, 20 registra as palavras de José. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José entendeu algo que muitos de nós ainda precisamos entender. Deus usa a injustiça para cumprir seu propósito. O que os irmãos de José fizeram foi errado. O que a esposa de Potifar fez foi injusto. Mas Deus usou tudo isso para posicionar José exatamente onde ele precisava estar, para salvar não apenas sua família, mas nações inteiras. A injustiça não foi desperdício, foi redirecionamento. Jó é outro exemplo poderoso. A Bíblia diz que Jó era íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Jó 1:1. Ele era um homem bom, um homem fiel, um homem que honrava a Deus. Mas mesmo assim, ele perdeu tudo.
Perdeu sua riqueza, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, e seus amigos vieram e o acusaram, dizendo que ele devia ter pecado em segredo para estar sofrendo tanto, que Deus devia estar punindo ele por algo que ele fez. Mas Jó não tinha feito nada de errado. Ele estava sofrendo injustamente. E no meio de toda aquela dor, no meio de toda aquela confusão, Jó clamou a Deus. Ele questionou, ele lutou, mas ele não abandonou a fé. Jó 13:15 declara: ainda que ele me mate, nele esperarei. Mesmo quando não entendia, Jó escolheu confiar. E no final, Deus restaurou tudo. Jó 42:10 diz: o Senhor restaurou a sorte de Jó e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Salmos 37:5-6 promete: entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Ele fará a sua justiça brilhar como o sol do meio-dia e a sua retidão como a luz do dia. Essa é a promessa para quem passa no teste da injustiça. Deus vai fazer sua justiça brilhar. Ele vai vindicar você. Ele vai mostrar a verdade. Mas você precisa esperar no tempo dele. Você precisa confiar no processo dele. Você precisa crer que ele está no controle, mesmo quando parece que tudo está fora de controle. A injustiça não é para quebrar sua fé. É para fortalecer sua dependência em Deus. Porque quando você aprende a confiar em Deus mesmo quando tudo está contra você, você se torna alguém que Deus pode usar em qualquer circunstância. Você se torna alguém que não desiste quando as coisas ficam difíceis. Alguém que não abandona o chamado quando o caminho fica estreito. Alguém que não perde a fé quando a justiça parece tardar. Então, se você está sofrendo injustiça agora, não amargure seu coração. Não se torne cínico. Não permita que a dor te transforme em alguém que você não é. Mantenha seu coração puro. Mantenha sua consciência limpa. Mantenha sua confiança em Deus, porque Ele está vendo e Ele vai agir. Romanos 12:19 nos instrui: não tomem vingança, meus amigos, mas deixem a ira de Deus agir. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Amém.